Não sei, não faço ideia como é que é. Ah, depois a gente Ó, corta qualquer coisa. tá. Você autorizou aí? Já, Já? Então, gravando já. já. Aí você foca quando você for falar comigo, você foca na sua câmera, tá? Tá. Bom, Aí acho que aparece só você e fica até melhor. tá. Senão fica esquisito, né? Parece que eu tô falando com Isso, ô Lu, uma entidade, né? que horror. Ah, Então, fala, querido. então vai ser assim, a gente vai fazer um trabalho Aham. para a turma da Val, e nosso Tá, tema é a síndrome do pânico, como eu já falei com você antes. sim. O que que a gente está pensando? Como você é psicóloga, claro, você virou nossa base, né? Ah, Então, a gente queria que você falasse um pouco, que nem a gente fez no outro trabalho, lembra quando a gente foi no seu escritório? sim, sim. Então, se é a mesma coisa, eu ia fazendo algumas perguntas, você ia respondendo, você vai Tá. aparecer na nossa apresentação lá, tá? A gente vai De colocar você novo? lá, de novo. Ah, Só que dessa ah. vez vai ser pelo computador da Val, Tá. então vai ser mais, né? Só a gente. Vai ser mais light. Isso, não tem problema estar gravando, depois a gente edita qualquer coisa. Se Tá você bom. puder mandar para mim depois da gravação, eu agradeço. Tá, eu te encaminho, tá? Aham. Então, o nosso trabalho vai ser assim. A gente vai pegar umas partes do filme O Poço, como eu já falei com você anteriormente, né? Uhum, Porque é um filme bem complexo, dá para pegar bastante coisa. uhum. E a gente tem umas categorias, algumas perguntas físicas que eu vou te fazer, você só vai responder. Algumas Tá, perguntas você não precisa responder de forma mais complexa, que a gente vai pesquisar e também a gente vai ter que falar. tá, Então, por exemplo, questão de índice, por exemplo, eu não vou te perguntar, tá. tá? Então, Aí é coisa que deu problema no vídeo. uhum. Então tá, podemos começar então? Podemos, vai. Pode falar. Posição. Lu, Gravando. 3, gravando. 2, 1. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas. Estou bem, e você? Tudo ótimo. Lu, conforme falamos anteriormente, o nosso trabalho é com o tema em relação à síndrome do pânico. E gostaríamos que você falasse o que é a síndrome do pânico. Você fala em questões sintomáticas, né? Isso. Tá. Então, assim, o que é uma síndrome do pânico? Sempre que a gente tiver esse nome síndrome, a gente está falando de um conjunto de características. Nós não estamos falando de uma única coisa, tá? Então, dentro da síndrome do pânico, nós temos uma série de sintomas que compõem essa condição maior que, né, leva aí o nome de síndrome, que é o quê? Aí você tem situações tanto fisiológicas quanto emocionais. Você tem sintomas das duas naturezas. Você tem sintomas físicos como a sensação de falta de ar, você tem taquicardia, você tem a sensação iminente de morte, de que você vai realmente sucumbir àquele momento. Você tem um aperto no peito, uma sensação de angústia muito grande. E associado a esses sintomas físicos, você tem também uma ansiedade, ou seja, um pensamento ansioso, um pensamento que faz com que você, naquele momento, esteja muito preocupado, onde você tenha a certeza absoluta que você não vai dar conta de sobreviver àquela situação. Então, a ansiedade que vem é aquela coisa que deixa você, inclusive, sem ar na situação do pânico, né? Porque você pode ter ataques de pânico. O que seriam episódios de pânico? Seriam alguns minutos nessa sensação de falta de ar, de morte, e que você vai tendo uma dificuldade para respirar, e que naquele momento você pode, inclusive, precisar de uma ajuda médica, tá? Simula muito uma sensação, quem já teve, né, uma possibilidade de infarto aí. Muitas pessoas, às vezes, vão parar no pronto atendimento com a hipótese diagnóstica de infarto e, na verdade, está tendo uma crise de pânico, tá? Agora, a síndrome do pânico é quando isso começa a repetir, e você tem aí episódios ocorrendo com frequência que desencadeiam aí sim numa doença maior, que é a síndrome daí, né, um conjunto de características relacionadas ao pânico.
E aí você tem ansiedade, angústia e todas essas reações fisiológicas que eu já expliquei. Isso seria o quadro em si, tá? A psicopatologia do que na verdade chama transtorno do pânico. Sim. Lu, nós fizemos também algumas pesquisas, algumas enquetes em algumas redes sociais, perguntando se as pessoas já tiveram essa síndrome, e muita gente responde não. Com base nos índices que a gente já tem, a gente já sabe que isso é uma, vamos dizer, uma doença que aumenta bastante ultimamente. Uma forma das pessoas terem dito não seria por falta de conhecimento também, porque tem pessoas que não se identificam com a síndrome, né? Sim, sim. E penso que ainda é difícil a pessoa em si assumir que ela não está bem psiquicamente. É muito mais fácil dizer que tem um problema físico do que psíquico, né? A gente ainda vive isso, mesmo estando aí super avançado tecnologicamente, ainda é tabu quando se fala em doenças psíquicas. Então, pode haver desconhecimento, pode, de repente, a pessoa interpretar isso como um mal-estar súbito, mas não necessariamente um ataque de pânico, né? Então, ela pode interpretar de várias formas. Pode, sim, ter dado uma resposta baseada no mal-estar, mas sem saber exatamente que era um ataque de pânico ou que ela venha a desenvolver aí um transtorno do pânico. A pessoa que está sofrendo da síndrome, mas não sabe, tem uma forma que ela mesma pode identificar? Que ela possa identificar. Isso. Bom, como é que ela teria que fazer isso? Ela teria que observar os sintomas, mas quando existe um bloqueio psíquico que aí é o que vocês já estudaram, que são os mecanismos de defesa, que é a negação da doença, fica mais difícil ela identificar. Como é que ela vai poder fazer isso? Talvez, quando ela vai parar num pronto-socorro, ou vai fazer uma consulta médica, e o médico começa a levantar essa hipótese. Tá? E aí sim, nesse momento a pessoa cai em si e aí começa a entender que o que ela tem não é uma coisa assim tão simplória ou não é só um sintoma isolado e que sim, isso faz parte de uma outra condição, não física, mas também física, né? Porque assim, o transtorno do pânico, ela tem muitas reações fisiológicas, né? Que é essa questão aí da taquicardia, da falta de ar, da sensação de perda de controle do corpo, né? Então, assim, como é que a pessoa, para se identificar, é um pouco mais difícil, né? Partindo do princípio que ela pode estar negando que tem alguma doença psíquica. Mas eu sempre penso que o melhor caminho é a informação, né? Às vezes a pessoa vai descobrir que tem por uma informação que cai no colo dela sem que ela vá procurar. E Sim. aí, essa informação pode vir de muitas naturezas, internet, posto de saúde, enfim, familiares e assim por diante. E sobre a síndrome, assim, e quais são as causas mais comuns da síndrome? A ansiedade. A causa mais comum do ataque de pânico ou da síndrome é a ansiedade, né? Então, assim, quando a pessoa começa a ter muitas demandas emocionais e os mecanismos de defesa não dão conta dessas demandas, e aí a coisa começa o que a gente chama vaza, né? Emocionalmente, ela não consegue conter esse excesso de demanda emocional, seja a pressão do trabalho, seja preocupações em casa, seja até dificuldades com a autoestima, inseguranças. Então, tudo isso pode levar a um quadro de pânico. Né? É um conjunto de situações que podem culminar numa condição de pânico. Por quê? Porque a pessoa vai acumulando, não acha aí, ou não faz terapia, ou não tem com quem conversar, ou enfim, a demanda é uma conta que não bate, tá, Lucas? Por exemplo, eu tenho uma demanda emocional que eu não estou dando conta, consequentemente eu tenho um preço. E Freud falava isso, né? Quando a cabeça não elabora, e é um pouco isso mesmo. Então, quer dizer, se eu não consigo elaborar psiquicamente coisas que estão acontecendo, eu vou somatizar. E o ataque de pânico ou o transtorno do pânico pode vir a se desenvolver por conta disso. E o grande agente ali principal é a ansiedade. Que todos temos uma ansiedade, né? Sim. Hoje a ansiedade ela faz parte da vida.
A questão maior é a seguinte: eu tenho ansiedade, mas o quanto ela está controlada? Eu sinto ansiedade todos os dias. Como é que é a minha ansiedade? Ela está mais pautada na expectativa? Ela está mais pautada no meu passado? A gente não para pensar nisso, né? O quanto a ansiedade pode tomar conta de nós. E o ataque de pânico, às vezes, é esse alerta. Olha, sobrecarregou o sistema. Você precisa fazer alguma coisa. E quais são as possíveis formas de precauções para que não ocorra? Perceber o excesso, tá? Quando a gente está ficando triste demais, ou está ficando ansioso demais, perceber quais são essas fontes de ansiedade. Ah, é o meu trabalho? É o meu relacionamento? Por que eu não estou conseguindo lidar com o que está acontecendo? Eu estou sofrendo um estresse muito grande. Então, sempre o melhor jeito é a reflexão. É eu parar, pensar de onde vem, o que isso quer me dizer, por que eu estou reagindo desse modo e partir para a ação, né? Porque também não adianta você entender que você tem alguma coisa e não correr atrás para melhorar. Né? E a ansiedade, a gente tem possibilidades de diminuir. Exercício físico, yoga, meditação. A gente tem na internet uma série de aplicativos com meditação guiada, que é uma coisa que funciona assim. E buscar o que te acalma. Tem gente que se acalma lendo, tem gente que se acalma dançando, tem gente que se acalma conversando com alguém de confiança, né? Então, buscar sempre o que eu sei para mim, você deve saber para você, o que te faz bem e te deixa melhor no momento de angústia, no momento de ansiedade, tá? Então, é buscar recurso para aliviar isso. Não pode deixar sobrecarregar, porque se sobrecarregar pode vir a ter e a desenvolver aí uma síndrome do pânico. Após a identificação, quais seriam os passos ideais que a pessoa deveria tomar depois? Após as precauções, você diz, depois o que ela pode vir a fazer? Isso. Como assim? Me explica um pouco melhor a Sim, pergunta. depois que ela identificou, ou depois que um psicólogo, psiquiatra identificou isso nela, quais seriam os passos depois que ela deveria tomar? Então, aí ela entender como ela funciona e o que ela pode fazer para diminuir isso. Em segundo lugar, se isso realmente está afetando a vida dela como um todo, é necessário a busca de um médico psiquiatra, porque muitas vezes é importante tomar uma medicação que vá fazer um auxílio, né, para diminuir essa ansiedade e cuidar, porque o ansioso, ele é ansioso todos os dias, né? Quem tem uma ansiedade elevada, ela tem que lidar com isso todos os dias. E o que é isso? É um pensamento acelerado, é um pensamento que não para. Outra coisa que é super importante a pessoa começar a prestar atenção. Quando a gente tem alguma preocupação, tem algumas coisas na nossa rotina que se alteram. O sono e a alimentação. Tá? Então, ou a gente come demais e dorme de menos, ou dorme demais, come de menos. Tem gente que fica ansioso, para de comer. Tem gente que fica ansioso, come em excesso. Mas a alimentação e o sono, eles tendem a ser afetados quando a gente está num estado de ansiedade maior. Entendi. Então é só isso mesmo. Obrigado, Lu. Por nada, disponham. Espero que eu possa ter ajudado aí um pouquinho vocês. Tá bom? Muito Beijo. obrigado. Imagina. Até a próxima. Até. Pode ir para a gravação, tá bom?